Que bom ter audiência conosco novamente aqui no Concurseja. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, num tema que é, assim, a espinha dorsal do direito administrativo, né? Com certeza, essencial para entender como o Estado age. Exatamente. Vamos falar sobre atos administrativos. É um assunto que, nossa, aparece demais em concursos e é vital para quem quer entender a máquina pública. E não só para concurso, né? Ajuda o cidadão a entender seus direitos e deveres perante a administração. Saber quando uma exigência é válida, quando uma multa está correta, essas coisas. Verdade. Então, a nossa missão hoje é destrinchar isso. Vamos passar pelo conceito, os requisitos, aquele famoso mnemônico aretipo, os atributos, as classificações, como um ato pode ser extinto. E as formas de controle, que é super importante. E, claro, os vícios que podem invalidar um ato. Bastante coisa para a gente conversar. Bastante coisa, mas vamos com calma, explicando tudo direitinho. Para começar, então, o que define um ato administrativo? Para a gente não confundir com outras coisas que a administração faz. Ótima pergunta para começar. Olha, de forma simples, o ato administrativo é uma declaração, uma manifestação de vontade do Estado ou de quem esteja agindo em nome dele, como uma concessionária, por exemplo. Uhum. Essa manifestação tem que ser regida pelo direito público, ou seja, com aquelas regras especiais que colocam a administração numa posição diferente do particular. Aquelas prerrogativas, né? Isso, as prerrogativas, mas também as sujeições. E o objetivo final é sempre o interesse público. É uma ação unilateral que produz efeitos jurídicos concretos. Unilateral, então não depende da concordância do particular para valer? Em regra, não. Pensa numa multa de trânsito. O agente aplica a multa, é um ato administrativo. Você não precisa concordar para ela começar a valer, né? Depois você pode recorrer, claro, mas o ato em si já produz efeitos. Outros exemplos: a nomeação de um servidor, a concessão de uma licença para construir, uma autorização para um evento na rua. Entendi. E você falou em não confundir com outras coisas. Qual a principal confusão que pode acontecer? É comum confundir ato administrativo com atos da administração. Parece a mesma coisa, mas não é. Explica pra gente. Atos da administração é o gênero, é mais amplo, inclui tudo o que a administração faz. Até mesmo atos que ela pratica usando regras do direito privado, sabe? Como assim? Um exemplo. Imagina a administração alugando um imóvel de um particular para instalar uma repartição. Esse contrato de aluguel geralmente segue as regras do Código Civil, do direito privado. É um ato da administração, mas não é um ato administrativo típico, com aquele regime de direito público que a gente falou. Ah, entendi. Então, o ato administrativo é uma espécie que tem esse regime jurídico especial de direito público. Exatamente. É aquele que manifesta a vontade do Estado com base na sua autoridade, visando o interesse público e sujeito a controles específicos. E tem mais uma distinção importante: Qual? não confundir ato administrativo com fato administrativo. Fato administrativo. O que seria isso? O fato é a ação material, a execução concreta de alguma coisa. Por exemplo, a decisão de construir uma ponte é um ato administrativo, ou um conjunto deles. A construção em si, o trabalho dos operários, o barulho da obra, isso é o fato administrativo. É a atividade material decorrente do ato. Certo. O ato é a decisão, a ordem, o fato é a execução. Perfeito. Uma demolição de um prédio irregular. A ordem de demolição é o ato. A máquina derrubando o prédio é o fato. Ótimo, ficou bem claro. Agora, para esse ato administrativo ser válido, ele precisa seguir certas regras, tem ingredientes essenciais, né? Você mencionou o mnemônico. Isso, o famoso COFFE-FOMOB. É uma mão na roda para lembrar os 5 requisitos ou elementos essenciais do ato administrativo. Sem eles, o ato é inválido, tá? COFFIFOMOB. Vamos lá. COFIFOMOB. O que significa cada letra? Vamos lá. CO é de competência. FI é de finalidade. FO é de forma. MO é de motivo. E OB é de objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Perfeito. Vamos detalhar um pouquinho cada um.
Começando pela competência. Claro, competência é basicamente responder quem pode praticar aquele ato. É o poder que a lei dá para um agente público ou um órgão específico para desempenhar certas funções. Então não é qualquer servidor que pode fazer qualquer coisa. De jeito nenhum. A competência é definida por lei e ela é, em regra, vinculada. Ou seja, a lei diz exatamente quem pode fazer o quê. E tem umas características importantes. Quais? Competência é irrenunciável. O agente não pode simplesmente abrir mão dela. É intransferível, em regra, embora possa haver delegação ou avocação em casos previstos em lei, e ela não pode ser modificada pela vontade das partes, nem prorrogada, geralmente. Se quem fez o ato não tinha competência para isso, temos um vício de competência, também chamado de excesso de poder. Entendi. O can tá visto. Agora o fi, finalidade. Finalidade é o para que o ato é feito. É o objetivo que o ato deve alcançar. E aqui tem uma dupla finalidade, digamos assim. Dupla. Sim, tem a finalidade geral, imediata, que é sempre o interesse público. Todo e qualquer ato administrativo tem que buscar o bem comum. Ok, isso parece lógico. E tem a finalidade específica, imediata, que é aquela que a lei estabeleceu para aquele tipo de ato. Por exemplo, a finalidade de uma multa é punir o infrator e prevenir novas infrações. A finalidade de uma licença ambiental é controlar o impacto de uma atividade no meio ambiente. E o que acontece se o agente usa o ato para outra finalidade? Tipo, aplica uma multa só para prejudicar um desafeto. Ah, aí temos um vício gravíssimo. É o chamado desvio de finalidade ou desvio de poder. Mesmo que o ato pareça perfeito na forma, se a intenção por trás, a finalidade real, não for aquela prevista na lei e o interesse público, o ato é nulo. É uma ilegalidade. A finalidade é sempre vinculada, não tem escolha para o administrador. Importante isso. Beleza. Depois do fi, vem o fó, forma. Forma. É como o ato se manifesta no mundo exterior. É o revestimento, a roupagem do ato. Qual a regra geral? Imagino que seja escrito, né? Para ter prova, para ter clareza. Exatamente. A regra geral no direito administrativo brasileiro é a forma escrita. Salvo raras exceções, o ato tem que ser formalizado, muitas vezes seguindo um procedimento específico. Pensa num processo administrativo, numa portaria, num decreto. Tudo tem uma forma. E se não seguir a forma que a lei manda? Aí temos um vício de forma. A forma também é um elemento vinculado. Se a lei exige que o ato seja publicado no Diário Oficial para valer e ele não é publicado, ele tem um vício de forma que pode comprometer sua validade ou eficácia. A não ser que seja uma forma não essencial, aí talvez dê para consertar, como a gente vai ver na convalidação. Ok. Có, fi, fó, mó. Já fomos no có, fi, fó. Faltam M, O e OB. Vamos para o M. Motivo. Motivo. Esse é o porquê do ato. São as circunstâncias de fato e de direito que levaram a administração a agir. É a causa, a justificativa para a prática do ato. Por exemplo, no caso da multa de trânsito, um motivo seria o quê? Seria o fato. O motorista avançou o sinal vermelho, pressuposto de fato. E a norma. O Código de Trânsito proíbe e prevê multa para essa infração, pressuposto de direito. Esses são os motivos. Entendi. E o motivo, ele é sempre definido pela lei ou o administrador tem alguma escolha? Aqui a coisa fica interessante. O motivo pode ser vinculado ou discricionário. Como assim? Em alguns atos, a lei já diz exatamente qual é o motivo que obriga a administração a agir. Se aquele fato acontecer, o ato tem que ser praticado. Exemplo clássico: aposentadoria compulsória por idade. Completou a idade limite, o motivo está presente, o ato de aposentar é obrigatório. Certo, vinculado. E o discricionário? No discricionário, a lei dá uma margem de avaliação para o administrador. Ele vai analisar a situação de fato e decidir se ela justifica ou não a prática do ato, considerando a conveniência e a oportunidade. Por exemplo, autorização de uso de um bem público para um evento. O administrador vai analisar o pedido, ver se o evento é de interesse público, se não vai atrapalhar a cidade. Ele tem uma margem para decidir se o motivo, o pedido e suas circunstâncias justifica a autorização. Entendi. E tem aquela teoria famosa ligada ao motivo, né? Sim, importantíssima. A teoria dos motivos determinantes. O que ela diz? Ela diz o seguinte: mesmo que o ato seja discricionário,
Se a administração declara, se ela expõe os motivos que a levaram a decidir de certa forma, ela fica vinculada a esses motivos. Mesmo que ela tivesse liberdade para escolher? Exatamente. Se ela escolheu justificar com A e B, a validade do ato passa a depender da existência e da veracidade de A e B. Se depois fica provado que o motivo A era falso ou que o motivo B não existia, o ato é inválido. Mesmo que talvez existisse um motivo C, que também justificaria o ato, mas que não foi falado. Exato. A administração fica presa ao que ela declarou. Isso é fundamental para controlar a discricionariedade e garantir a transparência. O STJ bate muito na tecla da motivação prévia ou concomitante ao ato, justamente por causa dessa teoria. A motivação não pode ser inventada depois. Faz todo sentido. Isso evita arbitrariedades. Ótimo. Fechamos o motivo. Falta o último elemento do COFOB, o OB, objeto. Objeto é o que o ato decide qual é o conteúdo daquela declaração de vontade. É o efeito jurídico imediato que o ato produz. Na nomeação, o objeto é prover o cargo. Na multa, o objeto é aplicar a sanção pecuniária. Na licença, o objeto é permitir a atividade. E o objeto, assim como o motivo, pode ser vinculado ou discricionário. Pode sim. Se a lei determina exatamente qual deve ser o conteúdo do ato naquela situação, o objeto é vinculado. Se a lei dá opções ou uma margem de escolha sobre o conteúdo, o objeto é discricionário. Exemplo de objeto discricionário. Pensa numa punição administrativa para um servidor que cometeu uma infração leve. A lei pode prever as penas de advertência ou suspensão de até 30 dias. O administrador, analisando o caso concreto, a gravidade, os antecedentes, vai escolher qual pena aplicar, o objeto. Ele tem uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Certo. Então, resumindo COF e FOME, competência, quem, finalidade, para quê, forma, como, motivo, por quê, e objeto, o quê. Todos essenciais para a validade do ato. Perfeito. E a regra geral, para ajudar a fixar? Competência, finalidade e forma são sempre vinculados. A discricionariedade, quando existe, vai estar no motivo ou no objeto, dentro dos limites que a lei permitir, claro. Excelente dica! Agora que entendemos a anatomia do ato, vamos falar das características especiais que eles têm, os chamados atributos. Isso. São qualidades que, em geral, diferenciam os atos administrativos dos atos privados. O primeiro, e talvez mais famoso, é a presunção de legitimidade e veracidade. O que isso significa na prática? Significa que, até prova em contrário, presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei, legitimidade, e que os fatos alegados pela administração para justificar o ato são verdadeiros, veracidade. Ah, então o ato já nasce com uma aparência de correto. Exatamente. Isso é importante para dar agilidade à administração. Imagina se cada ato tivesse que, antes de produzir efeito, passar por uma comprovação judicial de que está tudo certo. Paralisaria tudo? Mas essa presunção é absoluta? Não dá para questionar? Não, de forma alguma. É uma presunção relativa ou, como diz o jargão jurídico, juris tantum. Ela pode ser derrubada por prova em contrário. Quem se sentir prejudicado por um ato que considera ilegal ou baseado em fatos falsos pode e deve questionar, administrativamente ou judicialmente. E de quem é o ônus de provar que o ato está errado? O ônus é de quem alega o vício. Por causa da presunção, quem tem que produzir as provas para demonstrar a ilegalidade ou a falsidade dos motivos é o cidadão ou a empresa que está contestando o ato. Entendi. Facilita para a administração, mas não impede o controle. Qual o próximo atributo? Imperatividade. Essa capacidade que certos atos têm de criar obrigações ou impor restrições aos particulares, independentemente da concordância deles. É a força coercitiva do ato. Como a multa que a gente já falou, ou uma ordem de interdição de um estabelecimento. Exatamente. O poder público impõe a sua vontade para atender ao interesse coletivo. Mas atenção, nem todo ato administrativo é imperativo. Ah, não? Quais não são? Atos que só declaram direitos, como uma certidão, ou atos que conferem uma vantagem que o particular pediu, como uma licença ou autorização. Nesses casos, não há uma imposição unilateral, mas sim um reconhecimento ou uma permissão.
A imperatividade é típica dos atos que restringem direitos ou impõem deveres. Certo. Próximo? Autoexecutoriedade. Esse também é bem importante. É a possibilidade que a administração tem de executar suas próprias decisões usando meios coercitivos se necessário, sem precisar de uma autorização prévia do Poder Judiciário. Ela mesma faz valer a decisão dela. Isso, mas não é sempre que ela pode fazer isso. A autoexecutoriedade depende de duas condições, basicamente. Ou ela está expressamente prevista em lei para aquele tipo de ato, ou se trata de uma medida urgente, que não pode esperar decisão judicial sob pena de causar um prejuízo grave ao interesse público. Pode dar exemplos. Claro, apreensão de mercadoria contrabandeada ou estragada. A fiscalização apreende na hora, não precisa pedir para o juiz antes. Demolição de um prédio que ameaça desabar a qualquer momento. Interdição de uma atividade extremamente poluidora. Nesses casos, a urgência é justificação imediata. Mas, por exemplo, para cobrar uma multa que não foi paga, a administração, em regra, não pode ir lá e tomar o dinheiro da conta da pessoa. Ela tem que inscrever em dívida ativa e executar judicialmente. Aí não tem autoexecutoriedade para a cobrança em si. Entendi a diferença. Precisa ter previsão legal ou urgência. E dentro da autoexecutoriedade, às vezes falam em exigibilidade e executoriedade? Bem lembrado. Alguns autores dividem. A exigibilidade seria o poder de tomar decisões que criam obrigações, ligado à imperatividade. A executoriedade seria o poder de usar meios materiais de coerção para efetivar a decisão. Mas na prática o atributo é a autoexecutoriedade como um todo. Decidir e executar por meios próprios quando cabível. Ok. Falta mais algum atributo? Sim, a tipicidade. Esse atributo diz que os atos administrativos devem corresponder a figuras previamente definidas na lei. A administração não pode sair inventando tipos de atos ou de sanções do nada. Tem que ter previsão legal para cada formato de ato. E isso garante segurança jurídica. O cidadão sabe quais são os atos que a administração pode praticar e quais os efeitos de cada um. Se a administração pratica um ato totalmente atípico, sem previsão legal, esse ato é inválido. Então, resumindo os atributos. Presunção de legitimidade e veracidade, parece válido até prova em contrário. Imperatividade, impõe obrigações. Autoexecutoriedade, executa a própria decisão se a lei permitir ou for urgente. E tipicidade, tem que estar previsto em lei. Exatamente. Esses são os principais. Ótimo. Agora que já vimos os elementos e os atributos, como esses atos se classificam? Ouvi dizer que tem várias formas de organizar isso. Tem sim, várias classificações, dependendo do critério que a gente usa. Vamos passar pelas mais importantes, de forma mais objetiva, tá? Combinado. Primeiro, quanto aos destinatários. O ato pode ser geral ou individual. Qual a diferença? Atos gerais são aqueles que não têm destinatários determinados. Eles trazem normas abstratas e impessoais. Pensa num decreto regulamentando uma lei, numa instrução normativa, num regulamento de um órgão. Atingem a todos que se enquadram naquela situação geral. E os individuais? Esses têm destinatários certos, pessoas ou situações específicas, uma nomeação para fulano, uma demissão de ciclano, uma licença para aquela obra, uma multa para aquele veículo. Certo. Gerais e individuais. Próxima classificação. Quanto ao alcance ou âmbito de aplicação, podem ser internos ou externos. Internos só valem dentro da própria administração. Isso, regulam o funcionamento interno da máquina administrativa, as relações entre órgãos e agentes, uma portaria de organização do serviço, uma ordem de um chefe para o subordinado. Geralmente não precisam de publicação oficial ampla, basta a ciência dos interessados lá dentro. E os externos? Esses atingem os administrados, os cidadãos, as empresas. Produzem efeitos fora dos muros da administração. Uma desapropriação, uma interdição, uma licença ambiental. Esses sim, via de regra, precisam ser publicados oficialmente para terem validade e produzirem efeitos perante terceiros. A publicidade é essencial. Faz sentido. Internos e externos. Que mais? Tem uma classificação mais antiga quanto às prerrogativas usadas, que divide os atos em de império, de gestão e de expediente. De império parece algo forte. Sim, seriam os atos em que a administração age usando a sua supremacia, sua autoridade sobre o particular.
aqueles bem unilaterais e coercitivos. E de gestão. Seriam atos em que a administração agiria mais em pé de igualdade com o particular, quase como se fosse uma empresa privada. Aqueles exemplos de atos regidos pelo direito privado que a gente falou, como um aluguel comum. E de expediente? Esses seriam atos de mero andamento interno, sem conteúdo decisório relevante, tipo um despacho para encaminhar um processo. Mas olha, essa classificação, império, gestão, expediente, é considerada bem ultrapassada pela doutrina mais moderna, tá? Hoje se foca mais em outras distinções. Qual, por exemplo? A principal, a mais importante para entender o dia a dia da administração e o controle dos atos, é a classificação quanto ao grau de liberdade do administrador. Atos vinculados versus atos discricionários. Essa a gente já esbarrou quando falou de motivo e objeto, né? Exatamente, mas vale a pena reforçar. No ato vinculado, a lei já definiu tudo. Se os requisitos legais estão presentes, o administrador não tem escolha, ele tem que praticar o ato exatamente como a lei manda. Não tem espaço para analisar se é conveniente, se é oportuno, nada de mérito administrativo aqui. Exemplo de vinculado. Aposentadoria compulsória que você falou. Pode conceder a licença. Ela fala que ele deve conceder se tudo estiver ok. Certo. E o discricionário? No discricionário, a lei dá uma margem de escolha para o administrador. Diante de uma situação, ele pode avaliar a conveniência e a oportunidade de agir e também pode ter alguma liberdade para escolher o conteúdo do ato, o objeto, dentro dos limites legais, claro. É onde entra a análise de mérito, então. Exatamente. Mérito administrativo é essa análise de conveniência e oportunidade que o administrador faz nos atos discricionários. É uma escolha baseada no interesse público, na melhor solução para o caso concreto, segundo a avaliação do gestor. Autorização de uso de bem público, a aplicação de uma penalidade entre opções que a lei dá. E o judiciário pode rever essa escolha de mérito, dizer que a decisão do administrador não foi a melhor. Em regra, não. O controle judicial foca na legalidade. O juiz verifica se o ato seguiu a lei, competência, finalidade, forma, se os motivos existem, se o objeto é lícito, se respeitou os limites da discricionariedade. Mas ele não pode substituir o administrador e dizer eu acho que seria mais conveniente fazer de outro jeito. A escolha de mérito, dentro da lei, pertence à administração. Claro que, se a escolha for totalmente desproporcional, desrazoada, aí o controle judicial pode alcançar, mas como controle de legalidade, não de mérito puro. Entendi. Vinculado, sem escolha, versus discricionário, com margem de escolha no motivo ou objeto, análise de mérito. Essencial essa distinção. Tem mais alguma classificação relevante? Tem uma sobre a formação da vontade. Atos simples, complexos e compostos. Parece complicado. Mas é simples, veja bem. Ato simples é aquele que resulta da manifestação de vontade de um único órgão ou autoridade. Pode ser um órgão singular, um prefeito ou colegiado, um conselho. Mas a vontade é uma só. A maioria dos atos é assim. Ok. E o complexo? O ato complexo precisa da manifestação de 2 ou mais órgãos ou autoridades diferentes para se formar. A vontade final é a soma dessas vontades. Elas se fundem para formar um único ato. Exemplo clássico, a nomeação de ministros do STF, que exige a escolha do presidente e a aprovação do Senado. São 2 vontades que formam um ato só. Ou a aposentadoria de servidor, que muitas vezes depende da manifestação do órgão de origem e do registro pelo Tribunal de Contas. Entendi. 2 ou mais vontades para um ato só. E o composto? O ato composto também envolve mais de uma manifestação, mas aqui a estrutura é diferente. Existe um ato principal, feito por uma autoridade, e um ato acessório, feito por outra autoridade, que apenas aprova, autoriza ou ratifica o ato principal. O ato acessório não forma o ato principal, ele apenas libera seus efeitos. Qual a diferença para o complexo, na prática? No complexo, as vontades se unem para formar o ato. No composto, o ato principal já está pronto. O segundo ato é só uma condição para ele produzir efeitos. Um exemplo seria uma nomeação que precisa de um visto ou homologação de outra autoridade para valer. O ato principal é a nomeação, o visto é o acessório. Certo. Simples, um órgão, complexo, 2 ou mais formando um ato, e composto, principal plus acessório. Classificações vistas. Agora, como esses atos deixam de existir? Eles não duram para sempre, imagino. Não, claro que não.
Existem as formas naturais de extinção e as formas provocadas, que é quando se desfaz o ato. Formas naturais. Quais seriam? Bom, o ato pode simplesmente cumprir todos os seus efeitos. Uma autorização para um evento de um dia. Acabou o dia, o ato cumpriu sua finalidade, se extinguiu. Ou pode haver o desaparecimento da pessoa ou da coisa sobre a qual o ato incidia. Se o servidor nomeado morre antes de tomar posse, o ato de nomeação perde o objeto. Se o bem que foi permitido usar é destruído, a permissão se extingue. Ou ainda, o fim do prazo, se o ato tinha um termo final definido. Ok, essas são as naturais. E as provocadas? O desfazimento do ato. Aí entram duas figuras importantíssimas que causam muita confusão e são cruciais para concursos e para a vida: a revogação e a anulação. Ah, essa dupla. Sempre ouço falar. Qual a diferença fundamental entre elas? Vamos lá. A revogação acontece por motivo de conveniência e oportunidade. Ou seja, o ato é válido, ele nasceu legal, perfeitinho, mas a administração, por uma questão de mérito, acha que ele não é mais útil, não é mais conveniente, não atende mais ao interesse público da melhor forma. Então é uma mudança de avaliação da própria administração? Exatamente. É um juízo de mérito posterior. Só a própria administração pública pode revogar seus atos. O judiciário não pode revogar ato administrativo. Lembra? Judiciário controla a legalidade, não conveniência. E a revogação produz efeitos ex nunc. Ex nunc. O que significa isso? Significa daqui para frente. A revogação não retroage. Ela respeita os efeitos que o ato já produziu e os direitos adquiridos enquanto ele estava valendo. Só para de produzir efeitos do momento da revogação em diante. E quais atos podem ser revogados? Em regra, apenas os atos discricionários e válidos. Se o ato é vinculado, não tem conveniência para analisar. Então não cabe revogação. Se o ato é inválido, o caminho não é revogar, é anular. E tem atos que, mesmo discricionários e válidos, não podem ser revogados, como aqueles que já geraram direito adquirido, ou os que já exauriram seus efeitos, ou atos de procedimento administrativo, meros atos de trâmite. A súmula 473 do STF fala disso. Entendi. Revogação, ato válido discricionário por conveniência e oportunidade só pela administração, efeitos para frente, ex nunc. E a anulação? A anulação ou invalidação é completamente diferente. Ela ocorre porque o ato tem um vício de legalidade. Ele nasceu com um defeito, contrariando a lei, a Constituição, os princípios. Ah, então aqui o problema é de origem, é de validade. Exatamente, o ato é inválido. E quem pode anular? Tanto a própria administração, no exercício do seu poder-dever de autotutela, ela controla seus próprios atos. Autotutela. Isso, como também o poder judiciário, se for provocado por alguém. E a anulação pode atingir tanto atos vinculados quanto atos discricionários, desde que sejam ilegais. A súmula 473 do STF também confirma isso. A administração pode anular seus próprios atos quando ilegais. E os efeitos da anulação? São para frente também? Não. Aqui está a grande diferença. Os efeitos da anulação são ex tunc. Ex tunc. Para trás. Isso. Desde então, a anulação retroage à data em que o ato foi praticado. É como se o ato nunca tivesse existido validamente. Ela desfaz todos os efeitos produzidos pelo ato ilegal, em regra. Claro que existem situações em que essa retroatividade é temperada, para proteger terceiros de boa-fé, por exemplo. Mas a regra geral é o efeito retroativo. Então desfaz tudo. Isso é bem forte. É sim. E tem um ponto importante sobre prazo. A administração tem um prazo para anular atos administrativos que beneficiaram alguém. A Lei 9.784/99 estabelece um prazo decadencial de 5 anos, contado da data em que o ato foi praticado, salvo comprovada a má-fé do beneficiário. 5 anos para anular. E se passar esse prazo? Se passar o prazo e não houver má-fé, a administração perde o direito de anular aquele ato, mesmo que ele seja ilegal. É uma questão de segurança jurídica, mas atenção. O STF tem uma posição, tema 839, de que esse prazo não se aplica para anulação de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais. Aí a anulação poderia ocorrer a qualquer tempo. É uma exceção importante. Muita informação relevante aí. Então, para fechar a dupla, revogação, conveniência, ato válido, ex nunc,
versus anulação, ilegalidade, ato inválido, ex tunc, certo? Perfeito. E tem mais uma forma de lidar com atos viciados. A convalidação. Convalidação é tipo consertar o ato. Exatamente. É o ato de corrigir um defeito, um vício sanável, curável de um ato administrativo ilegal. Se o vício for daqueles que admitem correção, a administração pode salvar o ato, fazendo com que ele produza efeitos desde que foi praticado. E quais vícios podem ser consertados? Qualquer um. Não, só os vícios sanáveis. Geralmente são considerados sanáveis os vícios de competência, desde que a competência não fosse exclusiva daquela autoridade que deveria ter agido, e os vícios de forma, desde que a forma não fosse essencial para a validade do ato. Vícios de finalidade, motivo e objeto geralmente são insanáveis e levam à anulação. E tem mais algum requisito para poder convalidar? Sim, a convalidação só pode ocorrer se ela não trouxer prejuízo para terceiros nem para o interesse público, e se o ato, agora corrigido, ainda for conveniente e oportuno. É uma decisão discricionária da administração convalidar ou não, mesmo que o vício seja sanável. Entendi. É um conserto, mas com limites e condições. Ótimo. Falamos de como os atos nascem, como são, como morrem ou são desfeitos, né? Falta falar de como eles são controlados, né? Para garantir que tudo isso funcione direito. Fundamental. O controle é a garantia de que a administração atue dentro da lei e buscando interesse público. Existem basicamente 3 tipos de controle sobre os atos administrativos: Quais são? controle administrativo, controle judicial e controle legislativo. Controle administrativo é a própria administração se controlando, a tal da autotutela. Exatamente. É o poder-dever que a administração tem de controlar seus próprios atos. Ela pode e deve anular os atos ilegais e pode revogar os atos que se tornaram inconvenientes ou inoportunos. É a aplicação direta das súmulas 346 e 473 do STF. A 346 diz que a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e a 473 fala tanto da anulação, ilegalidade, quanto da revogação, conveniência. Esse controle pode ser feito de ofício, por iniciativa própria, ou provocado por alguém, através de um recurso administrativo, por exemplo. Certo. E o controle judicial? Esse é exercido pelo Poder Judiciário, quando alguém entra com uma ação questionando um ato administrativo. O foco do Judiciário, como já falamos, é a legalidade do ato. Ele não pode rever o mérito, a conveniência. Em regra, não. Salvo naquelas exceções que comentamos. Verificar se a decisão discricionária ultrapassou os limites da lei, se foi razoável, proporcional, se os motivos declarados realmente existem. Teoria dos motivos determinantes é chave aqui, mas substituir o administrador na escolha de qual a melhor política pública, isso o juiz não faz. É o princípio da separação dos poderes. E também o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do judiciário. Se o ato for ilegal, o judiciário pode anular. E a motivação do ato é importante para esse controle judicial? Importantíssima. Como o juiz vai analisar a legalidade dos motivos, da finalidade se o ato não for motivado? A motivação clara, explicando as razões de fato e de direito, é essencial para permitir o controle tanto administrativo quanto judiciário. O STJ reforça muito a necessidade de motivação adequada. Entendi. E o terceiro controle, o legislativo? Esse é exercido pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Ele tem várias formas. Pode ser um controle político, através de convocações de autoridades, pedidos de informação, comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e tem um controle mais técnico, financeiro e orçamentário, que o Legislativo faz com o auxílio fundamental dos tribunais de contas, TCU, TCS, TCMs. O Tribunal de Contas fiscaliza os atos? Sim, principalmente aqueles que envolvem dinheiro público, contratos, contas de gestores, admissão de pessoal, aposentadorias. O TC pode aplicar sanções, determinar a correção de irregularidades e tem um poder específico do Congresso Nacional, previsto na Constituição, que é sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Se um decreto vai além do que a lei permite, o Congresso pode sustá-lo.
Nossa, então são várias frentes de controle mesmo? Administrativo, judicial e legislativo. Sim, um sistema de freios e contrapesos para manter a administração nos trilhos. E falando em manter nos trilhos, a gente já tocou bastante na motivação, principalmente com a teoria dos motivos determinantes. Mas vale a pena reforçar. Quando é obrigatório motivar um ato? A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, traz um rol bem claro no artigo 50. É obrigatório motivar, por exemplo, decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, que decidam processos de concurso ou seleção pública, que dispensem ou declarem inexigibilidade de licitação, e também decisões em recursos administrativos. A regra é, se a decisão for importante e afetar alguém, tem que motivar. E a motivação tem que ser como? Basta dizer indefiro por falta de amparo legal? Não, a motivação tem que ser explícita, clara e congruente. Tem que indicar os pressupostos de fato, o que aconteceu, e de direito, qual a lei, qual a regra que fundamentam a decisão. Nada de motivação genérica ou obscura. É um direito do cidadão saber o porquê da decisão, até para poder recorrer se for o caso. É parte do princípio da transparência. E a teoria dos motivos determinantes reforça isso, né? O que foi dito como motivo vincula. Exatamente. Se a motivação for falsa, inexistente ou juridicamente inadequada para justificar aquela decisão, o ato é inválido, mesmo que, em tese, houvesse outros motivos possíveis. A administração se vincula ao que ela exteriorizou. Perfeito. Para a gente ir caminhando para o final, falta falar dos vícios. Quais são os principais defeitos que podem contaminar um ato administrativo? Eles estão ligados aos elementos que vimos lá no começo, totalmente ligados ao COFIFO-MOB. Os vícios são justamente problemas em um ou mais daqueles 5 elementos essenciais. Vamos repassar rapidamente. Vício de competência. É quando o ato é praticado por agente ou órgão que não tinha o poder legal para fazê-lo. Pode ser por incompetência mesmo, usurpação de função se for alguém de fora da administração, função de fato se a investidura for irregular, ou excesso de poder se o agente competente vai além dos seus limites. É um vício geralmente sanável por convalidação se a competência não for exclusiva ou se o agente superior avocar ou delegar depois. Certo. Vício de finalidade. É o desvio de poder que já falamos, usar o ato para um fim diferente do interesse público ou da finalidade específica prevista em lei. Esse é um vício insanável, sempre leva à nulidade do ato. Vício de forma. Ocorre quando o ato não segue a forma ou o procedimento exigido por lei. Pode ser sanável se a forma não for essencial à validade do ato e se não causar prejuízo. Mas se a forma for essencial, exemplo, exigência de licitação prévia, o vício é insanável. Vício de motivo. Acontece quando os motivos de fato declarados são inexistentes ou falsos, ou quando os motivos de direito, a base legal, são inadequados. Pela teoria dos motivos determinantes, isso invalida o ato. Geralmente é insanável. E o vício de objeto. É quando o conteúdo do ato, o que lhe determina, é ilegal, proibido por lei, impossível, imoral ou não corresponde ao que a lei previa para aquela situação. Também um vício insanável. Então, dependendo do vício e do elemento afetado, a consequência pode ser diferente? Exato. A consequência geral de um vício insanável é a nulidade do ato. Ele não produz efeitos válidos. A anulação tem efeito ex tunc. Se o vício for sanável, competência não exclusiva, forma não essencial, o ato é considerado anulável e pode ser corrigido pela convalidação. E alguns autores ainda falam em ato inexistente, quando falta um elemento tão básico que nem se pode dizer que houve um ato. Por exemplo, uma ordem dada por alguém totalmente estranho à administração. Entendi. Nulidade, anulabilidade com chance de convalidação e inexistência. Para quem está estudando para concurso, quais são as pegadinhas ou os pontos que mais caem sobre tudo isso que a gente conversou? Olha, com certeza. 1. Os elementos e requisitos COFIFOME. Saber quais são e o que significa cada um é básico. 2. Os atributos, principalmente presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, quando cabe, quando não cabe. 3. A diferença crucial entre ato vinculado e ato discricionário, e a consequência disso para o controle judicial, méritos x legalidade. 4.
A distinção entre revogação e anulação. Motivos, quem pode fazer, efeitos, ex nunc, x ex tunc. Quais atos podem sofrer cada uma? Isso despenca em prova. 5. Os vícios e suas consequências. Relacionar o vício com o elemento. Exemplo, desvio de finalidade é vício de quê? Finalidade. E saber quais vícios são sanáveis, competência e forma em regra. Boas dicas! O mnemônico COFFEE ajuda muito e lembrar que competência, finalidade e forma são sempre vinculados também é uma boa regra geral. Exatamente. Dominando esses pontos, já se tem uma base muito sólida sobre atos administrativos. Ação e fatos administrativos, destrinchamos os elementos do COFFE-FOMOB, vimos os atributos que dão características especiais aos atos, as principais classificações, as formas de extinção, com destaque para revogação e anulação, a possibilidade de convalidação, os mecanismos de controle administrativo, judicial e legislativo, a importância da motivação e, por fim, os vícios. Foi uma jornada completa, realmente. É um tema extenso, mas fundamental. E para a gente fechar, como de costume, fica aquela provocação para nossa audiência refletir um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. Pensando na teoria dos motivos determinantes, que vincula a administração aos motivos que ela mesma escolheu e declarou, como isso impacta aquela ideia de margem de liberdade ou discricionariedade que a gente imagina existir em certos atos? Será que, na prática, a necessidade de escolher, justificar e declarar um motivo específico não acaba limitando bastante essa suposta liberdade, mesmo que, em tese, outros motivos talvez pudessem justificar a mesma decisão? Fica aí a reflexão sobre os limites reais da discricionariedade quando a motivação entra em cena. Excelente ponto para pensar. A escolha da justificativa pode ser tão ou mais vinculante que a própria lei em alguns casos, né? Muito bom. Exatamente. Bom, assim a gente encerra essa nossa conversa aprofundada sobre atos administrativos. Esperamos de verdade que tenha sido muito útil e esclarecedor para os estudos de todos que nos acompanham. Com certeza. E continuem ligados aqui no Concurseja, sempre trazendo conteúdo relevante e aprofundado para ajudar na preparação. Temos outros materiais, aulas, cursos disponíveis no canal. Isso mesmo. Não deixem de conferir. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!